né? A gente já está sentindo o cheirinho de Natal no ar, está bem pertinho. E o que a gente vai fazer hoje? Hoje o nosso tema é direcionado para essa época, para essa fase de Natal, essa coisa gostosa, né? Mas aí tem algo diferente. Nós estamos aqui com um grande historiador, Irã Barreiros, que irá nos falar sobre as fábulas natalinas, sobre como elas são importantes ou não, e como a psicologia vê isso na vivência da criança, né? Na vivência infantil. Seja bem-vindo, Irã, mais uma vez, que gostoso. Nosso padrinho, né? Da acolhedora aqui com a gente. Fala um pouquinho. É uma grande honra estar aqui presente no programa de Van Home, né? E graças a Deus é um programa que tem tido bastante sucesso, tem ajudado muito o pessoal nas dicas, no aconselhamento de pessoas que estão sofrendo, né, com essas doenças psicológicas. E a gente, após essa pandemia que deixou as pessoas realmente piradas, ver um programa vem ao encontro dessa necessidade, né, de toda a sociedade. Estamos aí todas as sextas-feiras, né, na sua Rádio Cavoc, programa de Van Home, trazendo um pouquinho mais de informação sobre a questão da psicologia, sobre as psicopatologias, a questão de estarmos mais próximos, né? A rádio nos dá essa oportunidade de falarmos sobre o tema da psicologia toda semana e você não precisa sair de casa para isso. Você pode ouvir aí no seu carro, na sua casa, no seu trabalho. E o tema de hoje está super empolgante, né? Tem muita coisa boa para a gente falar e eu já vou começando a fazer uma pergunta. Posso? Fique à vontade. Como a gente já estamos aí nesse clima natalino, né? E como nós temos tantas tradições natalinas, a gente fica um pouco meio perdido, né? E você, como historiador, eu tenho certeza que pode nos desmembrar um pouquinho aí dessa história sobre o nosso Natal, sobre as figuras natalinas, as tradições, né? Como é que elas iniciaram essa questão do Papai Noel, né? A cultura que nós temos hoje de colocarmos aí, às vezes, o Papai Noel na frente e tantas coisas, né, que se encontram aí. Começa para a gente explicando um pouquinho sobre isso. Bom, para entender, né, algumas figuras, como essa configuração do Natal, né, que tem personagem como o que nós chamamos aqui no Brasil de Papai Noel, né? Sim. Então, teríamos que contar a história, pelo menos, de dois personagens, né, que eles se fundiram, né, para formar o que nós conhecemos hoje como Papai Noel. A primeira delas seria Nicolau, né, que nasceu em Patara, na Turquia, né, filhos de pais cristãos fervorosos, em que ele logo se tornou, né, ele ficou órfão e herdou uma grande fortuna dos pais e optou por uma vida sacerdotal. Então, nessa vida sacerdotal, ele era um homem extremamente, uma grande generosidade. Então, ficou famoso na história dele, em que tinha um pai pobre, na época tinha que se pagar o dote para casar as filhas, né? Sim. E ele, sem se apresentar, ele ficou sabendo desse pai, porque as filhas provavelmente iam cair na prostituição, né? Já que não tinha um dote para casar as filhas. Sim. Então, ele segundo diz a história, que ele jogou sacos de moedas de ouro, né? E jogou uma quantidade que deu para que esse pai pudesse pagar os dotes das filhas e elas casaram muito bem, né? Então, mas ele não se identificava, vamos dizer, até a lenda que o pai, uma vez escondido, viu ele jogando essas moedas de ouro. Então, a partir daí, ele ficou famoso, ele se tornou um bispo, né? Ele nasceu em 275, né? E viveu até 343, né? E ele era considerado um santo depois de morto. Sim. Que se orasse para ele, os marinheiros orassem para ele, o mar se acalmava, então ele era um protetor dos marinheiros, né? São Nicolau, né? Aí ficou conhecido como São Nicolau. Mas também conta uma história em que um açougueiro assassinou 3 crianças e colocou dentro de um cesto, esquartejou essas crianças, e ele descobriu isso, foi lá e essas crianças ressuscitaram, né? Então isso ficou também como um santo
protetor das crianças, né? Então, como ele fazia esse tipo de ação, jogando moedas através da chaminé, né? E moedas de ouro, ajudava essas crianças pobres. Então, ele ficou conhecido como o pai de todos, né? Vem a primeira expressão generoso, de papai, né? pai de todos. Então, esse era o São Nicolau. Então, ele foi ficando um santo popular. Em 1087, 62 soldados marinheiros, né, roubaram seus restos mortais na cidade de Mira, de onde ele era bispo de Mira, e levaram para a cidade de Bari. Hoje, esse território é a Itália, né? Então, ele nasce na Turquia, né, Patara é na Turquia, e depois os seus restos mortais são roubados e levados para a cidade de Bari. E lá vão nascendo as igrejas, vão fundando igrejas, né? E ele sempre, aquelas cidades litorâneas, ele era muito afamado, né? E assim foi indo para a Europa, né? Crescendo cada vez mais a sua fama. Então, o Nicolau é essa pessoa, no século XII, uma congregação de freiras francesas gostaram da sua história, né, de vida, e a partir dali elas passaram a fazer doces para dar na noite de Natal para as crianças pobres. Então, essa tradição cada vez mais ia criando um formato. Sim. Né? E no século... em 1700, imigrantes holandeses, eles construíram a igreja em Novo Amsterdã e depois em Nova York, e chamaram de Santa Claus. Santa Claus. Né? Que vem daí, já indo para a língua inglesa agora. Né? Então, aí já temos algumas junções aí, né? Exatamente. Que pelo que a gente entende, foram trazendo essas tradições que nós temos hoje. Em 1823, o Clemente Clarke, um teólogo, escritor, professor de literatura oriental e grega, escreveu um poema para suas filhas chamado Uma Visita de São Nicolau. E nesse poema que ele faz, ele constrói esse personagem com trenó, né, puxado por renas. Foi criado um mito, na verdade. Né? Então, essa poesia ela é publicada no Jornal de Nova York e ela ganha popularidade, sendo republicado por outros jornais. E foi a primeira visão, assim, vamos dizer, de Papai Noel, como nós conhecemos. E em 1862, o cartunista Thomas Nast desenhou o Papai Noel, né? Para uma revista. Durante anos ele foi desenhando e dando aquelas características de acessórios, né, do bom velhinho, dando o seu endereço no Polo Norte, né? Ele foi criando essa situação de carta, de escrever cartas para o Papai Noel. Sim. Então não foi com São Nicolau que começou as tradições das cartas. Não era para Nicolau que se escrevia. Não, a figura do santo, porque, como eu falei, a poesia foi uma visita de São Nicolau. Então, né? Eles foram exaltando... Então, exatamente, eles foram dando esses acessórios ao personagem, né? O cartunista, o Thomas Nast, dá essa visão de carta e de endereço no Polo Norte. E só em 1931 que a Coca-Cola resolveu fazer uma campanha publicitária de Natal utilizando o personagem do Papai Noel. Até então não era roupinha vermelha? Não, eles usavam mais, era uma roupa de inverno, que seria a marrom, ou a roupa verde, né? Então, ele vai lá e faz, ele transforma o Papai Noel tipo num garoto propaganda, e percebeu que as vendas aumentaram bastante, né? E foi o nome do ilustrador foi Randall, que fez essa figura do papel, Papai Noel. Daquela barba barbinha branca, das bochechas rosadas, do saco de presentes e etc. Né? E a partir daí o Papai Noel, dentro da questão, vamos dizer assim, de publicidade, do comércio, da compra, de venda, da explosão de vendas no Natal, né? Nasce essa figura do jeito que nós conhecemos. Porém não foi único exclusivamente, né? Que surge essa história
porque tinha umas histórias nórdicas de um deus pagão chamado Odin, que era quando houve a invasão dos bárbaros na Europa, a queda do Império Romano. Então, esses bárbaros vieram para a Europa e eles trazem toda uma tradição de histórias, né, de cultura, de costumes. Né? Então, tinha o deus pagão Odin, que era um homem alto, de barba branca, tá? Em que ele andava pelos céus, olha só a figura, né, de voar, Sim, sim. com o seu cavalo de 8 patas. Então ele riscava os céus e mares, né? E como era um deus pagão, as crianças, então ele parava nas aldeias para descansar, né? E as crianças colocavam em suas botas, eles colocavam a cenoura, o açúcar, tá entendendo? Para que o cavalo do Odin fossem comê-las. Alimentados. E na contrapartida eles recebiam presentes. Presente, brinquedos ou até mesmo a cura de alguma doença. Né? Então, daí já vem um sapatinho. Então, são essas. Então, essa situação de uma Europa já sendo cristianizada, né? Sim, a questão da fé também, né? Exatamente, com a questão também do pensamento pagão, né? Do pensamento pagão, então isso vai se fundindo, né? Sim, vai sim. se ressignificando essa figura. E aí a gente já tem aí fusões, né? Exatamente. De culturas, de ideias, de poesia até, e de fé, de crenças também, né? Porque tanto Nicolau como Odin apresentam aí essa questão de fé. E das crianças, né? Sim, sempre ligado às crianças. Só que aí você também, é incutido também que na figura de Odin também vinha uma segunda personagem, como se fosse um demônio, entendeu? Que ele vinha já com o ímpeto de castigar aquelas crianças que não se comportaram. Né? Então, daí, então ele levaria, vamos dizer assim, para o inferno essas crianças através de um cesto, que depois se tornou um saco. Daí que vem aquela associação com o velho do saco, né? Que nós temos, que surgiram daí. Então, vinha também essa também questão vinculado ao Natal. do castigo das crianças que não se comportaram. Tem que se né? comportar, senão... Então, exatamente, a criança tinha que se comportar durante um ano para que recebesse um presente de Natal. Então, essa figura pagã, né, elas se fundem em Nicolau, que vem surgir, com o passar do tempo, a figura do Papai Noel. Que maravilha! E essa questão da data, né? Tudo isso aconteceram em datas esporádicas, né? Exatamente. Mas aí se fechou a data de 25 de dezembro. Como é que foi, né? Como é que começou essa questão da data 25 de dezembro para se comemorar o Natal? Exatamente, porque, na verdade, quando nós verificamos a data de que realmente Jesus nasceu, né? Mas eu acho melhor falar primeiro do que se festejava na época. Então vamos lá. Na época se festejava as festas pagãs, que seria, chamava-se Natalis Invicti Solis, quer dizer, o nascimento do sol invencível, né? Que seria, né, o solstício de inverno. Então se festejava também no dia 25. E também a deusa Mitra também se festejava. E tinha mais uma outra festa, que era dia 21, que era de Saturno, a Saturnália. Né? Então essas festas todas pagãs. E elas eram populares, né, nesse povo. E você tem uma Europa que depois que Constantino se converteu ao cristianismo, então tem um período em que todos estavam se tornando cristãos. Então precisava de uma ressignificação com relação à data, né? Porque eram datas de festejo pagãs. Então, para você ter uma ideia, os romanos festejavam, né, essa Saturnália, e eles faziam festa, eles faziam inclusive com sexo grupais, essa coisa toda era ao prazeres dos romanos, né? Então, agora com um novo entendimento sobre deuses, né? Porque o Saturno, por exemplo, ele também era o deus que vamos dizer assim, da agricultura. Né?
Então, E ali fechando essa questão do inverno, tem toda essa questão de se pedir, de exato. É porque, veja bem, a pontuar. questão, depois a gente vai falar da árvore, né? Que eles também faziam essa. Porque você sabe que no inverno as árvores ficam secas. Uhum. Então era uma forma de agradar os deuses, né? Como Ah, é Saturno. ótimo. Então eles enfeitavam as árvores com verde, né? A gente vai já voltar, né? Vamos dar uma paradinha, a gente bebe uma água e a gente vai voltar para falar sobre essa questão maravilhosa. Essa é a sua Rádio Cavoque, programa de Van Home. A gente volta daqui a pouquinho. Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado. Milhões de megabytes de pura emoção. Um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Cavoque, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Olá, estamos de volta. Foi rapidinho, viu? Então, nós estamos aqui com essa temática maravilhosa, né? Desvendando aí todas essas teorias natalinas, fábulas, encanto. Nossa, eu estou aqui encantada com a Ira, nos revelando aí, né? Coisas que às vezes a gente esquece, né? A gente não sabe mesmo, não busca na literatura. Eu não sabia que haviam tantas fusões, assim. Oi, Solano, seja bem-vindo. Tira. Meu amigo Irã, às vezes a gente confunde, né? E aí, como é que estamos por Estamos aqui? bem. Acabei de chegar por aqui, né? Graças a Deus. Já estava ouvindo, eu adoro mitologia, eu sou um cara que escrevo sobre isso, inclusive eu tenho vários poemas maravilha. escritos sobre mitologia. E eu acho importante a gente falar sobre a construção do processo que se fez a ideologia cultural do que é o Natal, né? Sim. Em cima de uma Sim. perspectiva mitológica. Já estamos aqui nesse processo, nesse Acho caminho, muito né? legal. Eu acho que isso daria até um livro, viu? De tão encantador que é, de tão importante que é também, né? Porque às vezes a gente acha que tudo é fantasia, não, mas existem fatos reais. Não, existe fato. Nós estávamos falando de data, né? Porque Sim, dia 25. sim. O que é? Então, todas essas festas, né? Existiam, O né? solstício de inverno, a deusa Mitra, a Saturnália, todos eram festas pagãs e que se festejavam exatamente nos meus, vamos dizer, a partir do dia 21 até o dia 25. Né? E tem o Deus Sol, que representa também Lúcifer, portador da luz, a falsa luz, né? Que também era comemorado no dia 25. Então, como eu estava lhe falando, que tem aquela coisa do castigo da criança, Sim. né? Então, o Odin, que era esse deus pagão, ele tinha um demônio como ajudante, por nome de Krampus, que era aquilo que levaria essas criancinhas que não foram comportadas, né, para serem castigadas. Iriam morar lá do outro lado do mundo. Exatamente. Então, porque o que nós temos, por exemplo, sobre o nascimento de Cristo? O nascimento de Cristo, na verdade, na Bíblia não se fala, né? Quando foi De datas, que né? nasceu, ninguém fala em datas, né? Mas havia toda uma discussão na época em que tem, por exemplo, tem o Clemente da Alexandria, um teólogo e filósofo que viveu no século XII, século III, depois de Cristo, né? Em que ele fala um pouco sobre o que se discutia na época. Deixa eu ver se eu separei aqui para citar aqui para vocês. Diz assim, aqueles que determinaram não somente o ano do nascimento do Nosso Senhor, mas também o dia. Eles dizem que aconteceu no 28º ano do reinado de Augusto, no dia 25 de Pachon, que seria 20 de maio. Então, existem várias datas. Então, ele mostra algumas discussões. Um disseram que também seria dia 21 de março, outros falaram que seria dia 21 de abril. Mas, então, Tudo bem distante de dezembro. Exato, né? Mas o que aconteceu? Provavelmente as autoridades, né, vamos dizer assim, cristãs, eles tinham de alguma forma acabar com toda aquela festa, aquele costume A questão pagã. pagando dia 25. Então, o que eles fazem? Uma estratégia inteligente. Colocam, então, o dia 25 como o nascimento de Jesus. Vamos acabar com as festas Até pagãs. porque, a gente vê de uma perspectiva
a cultura ocidental ela é uma cultura judaico-cristã. Sim. Né? Então, a origem da perspectiva da criação, né, da figura Cristo também, ela vem de uma junção entre a cultura judaica. Né? Só que na cultura judaica, essa figura ela não existe. Hoje nós estamos no ano 5.783 no calendário judaico, né? Que concerne o ano de 2022 no calendário romano. Então, observa, a gente tem uma grande diferença entre a questão cronológica, né? Se nós estamos no ano 5.783 no calendário hebraico e no calendário romano, na cultura ocidental, nós estamos no ano de 2022. E na perspectiva cultural da história hebraica, a figura Cristo, ela não existe, até porque os livros hebraicos, eles vão até o livro de Malaquias. Então, a partir do livro de Malaquias, não existe mais nada, porque o Messias, o Mashiach, que é a figura de Cristo na história judaico-cristã, ela não foi construída ainda. Sim. Então, a gente tem essa perspectiva. Está paralisada ainda. Exatamente. Nessa questão. Porque o Mashiach não veio para a cultura hebraica, o Mashiach, é certo que existem essa linhas. Pessoa nasceu, mas não é vista como o exatamente. Messias, né? Nessa... O Mashiach ainda não, na cultura hebraica, ele é mencionado, mas ele ainda não veio, ele ainda não chegou. Tanto é que os judeus, eles esperam, os judeus da linha ortodoxa, ultra-ortodoxa, porque existem várias linhas, sim, né? Sim. Existe a linha messiânica, existe a linha liberal, então existem várias linhas judaicas. Então, mas nas linhas que cumprem, por exemplo, que entendem, que é o livro sagrado, aqui nós temos a Bíblia, né, que nós estávamos mencionando, e na cultura hebraica a Torá, né, e os outros livros, que são livros especificamente de oralidades, como o Talmud, a Torá oral, enfim, outras vertentes da própria Torá de forma oral e prática, eles acabam coincidindo em falar sobre a mesma história, né? Inclusive, uma história incrível é que a primeira mulher de Adão, por exemplo, né? Dentro de uma outra linha, que é uma coisa que... vamos deixar de lado que a gente está falando de Natal muito agora. Depois a gente vai... Mas um dia a gente perspectiva marca... essa, né? Sim. De que a linha temporal 5.783 também, e a questão de onde parou a história, de onde veio o Messias, né? Que é Cristo, o que é o Mashiach, ele para no livro de Malaquias, né? Daí para frente a gente não tem mais nada. Bom, mas então, o que aconteceu na verdade? Houve uma ressignificação da data, né? Da data. Quer dizer, foi uma estratégia das autoridades cristãs para enfraquecer esses costumes pagãos. Então, quer dizer, o Papa Júlio I, no ano de 350, ele faz a primeira menção, como o dia 25, como o nascimento de Cristo, né? Então, Aí ele divulga isso, a igreja passa a festejar. Exato. A partir dessa data. A partir dessa data começa, porque nos primeiros, no ano 1 e no ano 2, não se fala nada nessa data. Essas datas geralmente eram datas com as festividades pagãs. Agora, a árvore de Natal, né? Na verdade, o costume de enfeitar árvores, ele sempre existiu, né? Muito antes de se pensar em Natal, né? Da maneira que nós... Porque era uma forma no solstício de inverno, né? Então, eles enfeitavam as árvores de galho seco com motivos verdes, né? Que era uma forma de agradar os deuses, né? Como eu falei, Saturno... Na época das colheitas. Exato, para que tivéssemos colheitas boas, para que o sol renascesse, né? Que não demorasse tanto e renascesse, para que tivesse belas colheitas. Então, fazia-se muito enfeite de árvores, né? Com maçãs e etc. Então, por exemplo, os romanos adornavam as árvores em honra a Saturno, que era o seu deus da agricultura. No Egito, era o hábito também do solstício de inverno. Os celtas faziam isso também. Então, mas só que o que realmente veio dar o significado, que veio dar essa inclusão de significado, segundo os alemães, foi o Martinho Lutero. O Lutero,
andando uma vez numa noite na floresta, ele viu no topo das árvores como era bonito as estrelas, né, piscando no topo das árvores. Ele achou aquilo tão bonito, né, e pensou na noite que Jesus nasceu, na noite feliz que Jesus nasceu. Então ele tem a ideia de levar para casa uma árvore, vamos dizer assim, um pinheiro, e começou a enfeitar botando velas para que os filhos dele pudessem ver representar essas estrelas. como se fosse a noite de Natal, aquela noite feliz, aquela noite estrelada, entendeu? Que tem a estrela, né? Sim, sim. Davi. Então, a partir daí, eles começam a enfeitar. E para popularizar, né, no século XIX, você sabe que teve a era vitoriana, né, a Rainha Vitória, em que ela casou com o Albert, ou vamos dizer assim, aportuguesando o Alberto, né, em que ele, como era de ascendência alemã, né, que esse costume começa realmente a ter uma febre na Alemanha. Então, ele, por ser de ascendência germânica, ele também faz uma árvore dentro do palácio, né? Palácio Britânico. E eles fazem um retrato sobre a família, né, com a Rainha Vitória, os filhos, e é publicado deixa eu ver se eu lembro aqui, o local que foi publicado foi numa revista Londres News. Foi publicado. Então, você imagine o impacto que deu na sociedade. A família, você pode procurar na internet, Todo tem mundo lá vê esse retrato. essa foto e... A Rainha Opa. Vitória com as filhas, né, com os filhos, todos ao redor da árvore de Natal. Isso então, já 25 de dezembro. Isso próximo ali. Isso já foi no século XIX, em 1846. Tá, então já em 1846, né? Então, cada vez mais vem se popularizando, né? Então, a partir dali, essa sociedade britânica, todos que realmente que nós chamamos de era vitoriana, né? As pessoas passavam a imitar, né? Já queriam ter sua árvore também e o seu retrato em torno de uma árvore de Natal. Com a família ali, essa coisa bem tradicional, né? Exatamente. Então, uma outra coisa é que a gente... E sempre com aquele princípio, quer dizer, na verdade, é uma situação de conveniências, né? Aquela questão da criança se comportar, olha, se você não vai ganhar o presente de Natal. Então, isso vem desde do início dos tempos, tá entendendo? De que a criança vai ser castigada, aquela coisa toda. Então, é uma forma de controlar a criança. Você vamos entrar agora no mais um bloco? Não, é que eu creio que nós temos perguntas ou comentários no YouTube. Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver aqui o que nós temos aqui de comentários. Boa tarde, sempre histórias da Belicite de entrar no túnel do tempo. Legal, obrigada aí, ok. Tá. Danada. Cadê desejo a cadê todos que os funcionários e Marcelena, participantes e telespectadores um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Já estamos Obrigada. recebendo aí umas... Feliz Natal para todos Um vocês desejo, também. bom. Vamos já começar a passar nesse clima, esse clima de amizade, esse clima de perdão. Né? O Natal traz isso também, né, Irã? Essa questão de aproximação das famílias. Eu acredito que tudo isso que você fala vai se encaixando aí para que, no final, as famílias estejam ali colaborando, né, e corroborando para um espaço de paz, de amor. É algo bonito, né? Por exemplo, eu vejo com bastante, de forma nostálgica, a questão de tudo que a gente teve como criança, Papai Noel, aquela coisa da fantasia de você dormir e de acordar com aquele presente embaixo da cama, né? Aquela coisa... Sim, você passou o ano todo esperando. Exatamente. Né? Por outro lado, também tem um outro lado, né? Tem aquelas crianças que assistem a todo essas histórias que hoje, por exemplo, você tem as músicas que foram criadas para o Natal, né? Noite Feliz e tantas outras, aquelas músicas instrumentais que dão todo aquele clima de Natal, né? Que a gente conhece tão bem, os filmes que foram produzidos. Então, mas também tem um outro lado, né? Eu gostaria de citar aqui, por exemplo, um grande compositor brasileiro que chamava-se José de Assis Valente. Era um baiano, né? Que ele fez canções, sambas, e foi gravado por Orlando Silva, foi gravado por Carmen Miranda, por exemplo, e ele fez músicas maravilhosas.
E entre elas ele fez uma música para Natal. Mas a música, hoje a gente ouve e todo mundo conhece aquela música, né, que diz eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Mas, na verdade, é uma música triste, você vê a letra. Sim, né? sim. Porque sim. meu Papai Noel não veio, Sim, né? não veio. Então, esse é realmente o José de Assis Valente, que chamava uma ele... crítica, né? Exatamente. A Eu figura pensei, do... olha, eu pensei que todo mundo fosse. Na realidade, nem todo mundo dá de acordo Todo com mundo não tem, nem todo mundo tem direito a ser filho de Papai Exatamente. Noel, a ser filho de Deus, né? Tem essa questão. Exatamente. Então, ele faz, por exemplo, na música dele diz assim, já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu. Ou então, felicidade é brinquedo que não tem. É? E essa grande figura que foi esquecida muitas das vezes dentro da nossa cultura brasileira, ele se suicidou. Se suicidou por dívida, né? Em 1952, aos 46 anos. Nossa. Então, ele teve uma infância triste também, foi adotado, Pobre, né? Exato. Então, quer dizer, são coisas que você vê uma música... E mesmo assim, a música, quando ela é instrumentada, a gente vê como uma coisa... Bela, né? Totalmente contraditória da letra, né? Sim. Pró-Natal, pró-Papai Noel, né? Na verdade, ele faz, na verdade, A história uma é totalmente crítica, criticar ou mostrar a frustração que ele teve. E ele entra também numa perspectiva que, por exemplo, a gente tem alguns teóricos aí, por exemplo, Theodor Adorno, Márcia Tiburi, que é filósofa, ela falando sobre a felicidade midiática. O que eu entendo hoje, né? Nós estamos falando sobre, e a música fala sobre a felicidade também, né? O quanto é que é criado um sistema... É claro que o Natal e todo o contexto cultural em que ele foi criado também exige, né, que as pessoas elas tenham assim um momento feliz de estar com família, de confraternização. Só que tem também a parte midiática disso tudo, né? Por exemplo, a felicidade que se cria, a felicidade criada a partir de é mais comercial, né? É mais essa comercial, parte exatamente. que o comércio já começa a introduzir o Natal aí nessa perspectiva de um retorno financeiro. E a gente não citou, né, o nascimento do comércio, né? Sim, mas, por exatamente. exemplo, a gente chamando aqui a atenção também do princípio de tudo, né? O que eram os burgos, né? Os burgos eram fortificações em que você sabe que todas as cidades da época elas tinham muros. Então, mas existiam pessoas, principalmente de agricultura, que viviam fora desses muros, né? Então, os burgos eram fortificações militarizadas em que essas pessoas, no momento de conflito, elas vinham para serem acolhidas dentro desses burgos, né? Então, iam para lá e lá ficavam, né, no momento de batalha. Então, através dos burgos, como eram grandes construções e sempre estavam muito bem centralizadas, bem protegidas, em torno dela que se cria o comércio, né? Se cria as primeiras trocas, antes de ter moeda mesmo, havia as trocas de mercadorias, etc. Onde onde ficam os burgos. Então, assim como hoje, por exemplo, quem são os que vendem nas feiras são os feirantes, né? Sim. E nos burgos, quem eram que vendiam nos burgos? Era a burguesia. Daí nasce a questão da burguesia, do comércio, né? Então, tudo isso, a gente vê que ela vai se montando de uma forma, né, que, quando você vê, na verdade, todos os símbolos vêm para um incentivo ao consumo, né? Um incentivo à compra, né? E que felicidade é isso, né? E que alegria. É como se você comprasse, né? A felicidade. Quem tem dinheiro teria o direito de... Sim, acaba se tornando uma felicidade midiática, como a Márcia Tiburi fala. Sim. O Natal é um simbolismo, existe um simbolismo grandioso e bonito, mas a negatividade que vem no tanto de propaganda que nós hoje, eu falo hoje, né, no século XXI, o relacionamento da sociedade com
a perspectiva de criação, uma criação ideológica de felicidade, por exemplo. Isso é uma das questões que aparecem muito e nós vemos isso é um processo de afetação, é claro, uma afetação social onde as famílias todas e as crianças propriamente também, as crianças são afetadas porque hoje elas têm muito mais contato com a mídia e o processo tecnológico do que, por exemplo, a minha idade há 30 anos. Sim. Ou então há mais tempo, como Tiran, você, enfim. Nós tínhamos mais relações sociais há 30 anos. Hoje nós temos uma liquificação dessa dissolução dessas relações. E eu acho que a própria tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia, por exemplo, hoje, em vez de você ver e percebe em qualquer evento, em qualquer local que você for, uma criança querendo chorar, o que é que a mãe faz para dar? Troca, né? Dá o celular. Entrega imediatamente um celular, né? Então, essa criança acaba não tendo, vamos dizer assim, aprendendo que o mundo diz não. As frustrações são os limites. Elas são abafadas ali nesse momento, são Exatamente. veladas. E isso você vai criando crianças que não sabem ouvir o não. Ou seja, não convive. Só que o mundo é diferente. Então, os pais, às vezes, eles têm um equívoco em que eles querem criar um mundo para seus filhos e não os filhos preparar os filhos para o mundo. Sim. Então, isso imagina a quantidade de pessoas, né, que, diante de uma realidade, depois que se tornam adultas, né, estão acostumados a esse tipo de essa visão totalmente errada do mundo e o mundo vai dizer não para eles. Né? Várias vezes. E aí, como é que vai ser? Né? Qual será o comportamento, né? Realmente E aí a gente vê que existem né? vários adoecimentos, né, voltados a isso, existem várias psicopatologias, né, por conta dessa frustração limitada, né? Eu não deixo que o meu filho se frustre. E ainda existe uma fala em torno disso, né? Eu não queria, a minha vida foi assim, fui privado disso, hoje eu não quero que os meus filhos sofram, né? Então, o que é esse sofrimento nesse momento, né? E o que significa esse sofrimento? Será que nós podemos realmente eliminar esse sofrimento, essa frustração? E é uma reflexão que seria interessante nós fazermos também em torno do Natal, né? Porque às vezes a gente promete tanto para os filhos, você vai ganhar isso, e às vezes a gente não tem condição. Aí cria um sistema de recompensas para a criança. Sim, sempre uma troca, né? Se você passar de ano, você ganha isso. E então isso vem se estruturando cada vez mais, né? Isso que começou lá com a história da troca, né? Dos castigos, essa coisa um pouco mais figurativa, se torna, às vezes, real. Mas eu sempre faço essa analogia, ela parece real para mim. Nós ainda estamos vivendo na Grécia Antiga. Por quê? Pode continuar. Por que eu digo que nós ainda estamos vivendo na Grécia Antiga? Porque os mecanismos são exatamente os mesmos, mascarados. Eu vou dar um exemplo simples para vocês, assim, para a gente ter uma visão maior disso. No ano da pandemia, nós tivemos o Big Brother como uma estrutura de jogos gregos, onde foi dado pão e água para a sociedade. Isso é uma analogia que eu fiz na época, e nós vivíamos uma crise de saúde pública extremamente específica. Exatamente. Pão e circo. Exatamente. E o que aconteceu na antiga Grécia quando nós tínhamos ali os imperadores? Quando estava à beira de um ápice de pandemônio social, eles criavam jogos. Então, assim, nós não deixamos... O bobo da corte também, né? Exatamente. Essa é a mesma estrutura. Nós vivemos hoje... É claro que os mecanismos, eles são mais, digamos que tecnológicos, eles se desenvolveram, mas as estruturas estratégicas continuam sendo as mesmas estruturas. Eu acredito que nós temos comentários aí. Vamos ver os comentários que temos. Isabela Mello. Olá, pessoal.
Lembrando aos ouvintes que está acontecendo nesse momento o sorteio de Natal da Cavoc. Olha. É só comentar no último vídeo ao vivo do A Hora do Rush, ontem, dia 22. Qual é o seu programa favorito da Cavoc? Olha aí. Já pode, quem está nos estão seguindo acompanhando aí, já pode vocês estão- participar. Vamos correr, vamos divulgar, vamos participar, né? Teremos sorteio. Hoje ainda? Hoje sorteio? ainda. Olha que Na hora legal, do Rush. na hora do Rush. Vocês vão ter aí um sorteio maravilhoso. Ao vivo. Ao vivo. Então vamos lá, lembrando aos ouvintes que está acontecendo nesse momento o sorteio. Já está acontecendo? Não, vai acontecer ainda, né? Vai acontecer. Está acontecendo o sorteio de Natal. Foi ontem, né? No dia 22. Ué, hoje eu tô perdida no tempo. Não consegui. Eu dei uma bugada aqui. É ontem ou é hoje? Eu acho que foi ontem isso. É porque ela colocou duas informações temporais aí, né? Ontem. Ah, tá. É Isso hoje. foi. Ah, tá. Então foi ontem, mas teremos hoje também. Então hoje novamente. está acontecendo hoje também. Eu falei, será que eu buguei o dia 22? É porque nós temos duas situações aí, né? Sim, gente. Então vamos participando aí, tá? Entra, comenta. E temos também aqui na Divan Home, você pode bater uma foto aí, você está assistindo o programa, manda pra gente que você aparece ao vivo. Continuando, Irã, vamos lá, nós paramos onde a gente deu uma misturada em tudo agora, né? A gente vinha aí num processo e vamos ver se a gente consegue retomar. Chegamos ali na época de decorar as árvores, né? Temos ali a figura de Essa Lutero, simbologia, trazendo né? aí Trazendo de onde que foi que surgiu as tudo, estrelas. né? Começou com Falamos- vela, depois pisca-pisca, seria Exato. isso? Depois entra a tecnologia, né? Porque a vela é perigoso de Sim, incendiar, sim, imagina. na árvore ainda, nossa. Exato. Então, nós falamos da era vitoriana, em que o príncipe, quer dizer, o marido da rainha Vitória, né? Colocou também uma árvore e saiu numa revista, Retratou né? isso, né? Saiu de uma revista, então isso cada vez mais, e até chegamos ao ponto da Coca-Cola usar a figura do Papai Do Noel, Papai né? Noel, aí Quer dizer, muda a cor da roupa, muda o contexto. Nessa Exato. época que a Coca-Cola entra. Exato. Então, por exemplo, então essas influências são interessantes. Por exemplo, no Brasil, a figura de São Nicolau, ela não foi tão divulgada pela própria igreja, né? Não foi tão divulgada como é divulgada na Europa, né? Por exemplo, a data dele é dia 6 de dezembro. Então, não foi divulgado. Então, acabou que essa figura do Papai Noel se sobrepõe sobre a história do santo, né? santo, Poucos sabem que foi um bispo grego. Grego não, é turco. Turco. Então, quer dizer, no Brasil a gente chama de Papai Noel. Olha só, Papai Noel. Para mim, em Portugal, que é a nossa língua mãe de referência, é Papai Natal. E no Brasil, Papai Noel por quê? Porque acabou tendo a influência francesa, porque Noel em francês é Natal. Olha. Então acabou ficando Papai Mas, Noel, né? Olha, o Brasil sempre misturando tudo, Misturando né? tudo, exatamente. Pegando um pouquinho de cada cultura e trazendo aí hoje para isso que é o Natal que a gente conhece, né? Com árvore de Natal, pisca-pisca. Então, nesse período, o Brasil não abraça essa questão de São Nicolau, mas abraça a questão da figura, né? Da figura. Da figura publicitária, Isso. figura do Papai Noel. Todos nós, desde muito pequenos, nos acostumamos, né? Essa figura mitológica, essa ficção que os pais utilizavam para deixar os meninos comportados. Para né? Olha, comportar fica o ano bom. inteiro, né? Para ganhar um presentinho. E nos Estados Unidos, se eu não me engano, tem a questão do carvão, né? Se você não se comportar, você não ganha presente, você ganha carvão. Nossa, Olha, coloca o carvão lá na meia do bichinho, que tristeza. Eu acho legal as pessoas contar suas experiências, né? Por exemplo, quando foi, eu me lembro, quando eu fiquei em dúvida de se existia ou não existia Papai Noel. É Né? aquela fase que a gente está deixando as fantasias, Eu tinha né? dúvida. O problema é que o meu irmão mais velho, o Zé Maria, ele dizia que ele tinha visto o Papai Noel. Olha, Pô, se ele viu. É verdade, né? É verdade. Então ele endossava ainda pode. mais essa questão do Papai Noel, E né? um dia minha mãe me levou, eu me lembro que foi, eu achei estranho, porque já estava no final da tarde, né? E foi quando meu pai teve tempo. E nós fomos e me levaram, eu não sei porque eu estava nessa...
E a minha mãe disse assim, então, olha, escolhe logo o que é que tu queres. Aí eu fiquei assim, meu Deus, mas não é Papai Noel, né? E foi nesse ano que eu descobri que eles guardavam dentro de uma máquina de costurar os brinquedos, né? Para depois, quando dormisse todo mundo, Distribuírem, né? eles distribuíssem. Mas mesmo assim ainda fiquei em dúvida. Pô, quando meu irmão viu, eu acho que meu pai é que se veste de Papai Noel para entregar esse A presente, gente passa por né? essa fase. Essa fase também, né? E eu passei isso para meus filhos. Né? Eu passei isso para meus filhos. Interessante. Depois ficava na dúvida. Depois eu estava imaginando. Uma vez o meu outro irmão perguntou assim, e aí teu pai? O papai nunca tem dinheiro. Papai nunca me dá presente de... Se não fosse o Papai Noel, né? Eu nunca tinha ganhado. Se não fosse Então, Papai Noel, eu não ganharia a gente, nada, né? A gente que batalhava para comprar aqueles presentes, mas sim. quem levava fama Era o Era Papai o Papai Noel. Noel. Eu tive a minha primeira certeza foi quando eu ganhei uma bicicleta, né? Que o papai escondia lá dentro do carro, na mala do carro, para quando chegasse no Natal ele tirava. E a gente via aquele barulho na mala do carro, a gente saía aquelas... Chacoalhando. Né? Chacoalhava muito. Aí um dia ele foi trocar o pneu e esqueceu aberto, né? E eu fui lá, meu Deus! Nós estávamos naquela fase dos bilhetinhos da Calói, você lembra? Não esqueça da minha Calói, não esqueça da minha Calói. E deixávamos bilhetes em toda parte da casa. E acreditando, né? Então eu vi que naquele momento que eu tinha pedido, acho que uns 3 anos, essa bicicleta nunca chegava. E sempre tinha uma desculpa do Papai Noel, Olha, né? Marli, você pediu tanto... A Marli só... Acreditei tanto. A bicicleta só veio chegar depois de 3 anos. Depois Tava de sendo mais confeccionada. veio, mas veio. É isso que ele dizia, estão preparando, calma, estava sendo ainda não está pronto. confeccionado. Você está querendo uma bicicleta muito cheia de coisa, né? Ele dizia, não serve uma, mas não, o Papai Noel está construindo. Então, naquele momento, eu devia ter uns 8 anos, mais ou menos 9 anos, eu comecei a entender, mas me deu uma alegria tão grande de saber que meu pai fazia todo aquele esforço de esconder, né, de comprar, e a gente ainda passou uns 3 anos ainda mostrando que a gente estava acreditando, né? Eles ali naquela questão e a gente estava acreditando, sendo que nós já sabíamos. Então, algumas pessoas falam dessa questão da psicologia e sobre a frustração, né? Que a gente tem que falar logo, quebrar. Mas as crianças precisam passar por essa fase de fantasia. Todas elas passam. Com Papai Noel, sem Natal, existe sim essa fase em que a criança... Tudo é fantasia para ela, né? Então, quando quebrar essa fantasia? Quando a criança deixa de fantasiar. Quando ela começa a perceber a realidade das coisas. É um processo, né, que a gente passa. Essa fantasia, ela não nasce com a gente, né? A criança já traz isso. É interessante, por exemplo, que nós, mesmo adultos, a gente curte, né? Por exemplo, a gente não tem aquele pensamento, mentira, vamos assistir um filme do Super-Homem, por exemplo. Mas Super-Homem, esse ET não existe, né? Mas a gente acaba se entregando naquele momento, curtindo, né? E às vezes até se emocionando, né? Assistindo Harry Potter e etc. Por exemplo, um filme que eu gosto sempre de assistir com a minha família, e meu filho sempre... Pai, que hora nós vamos assistir o Expresso Polar, por exemplo? É lindo, lindo. Exato. Nossa, é lindo. Então, a gente se reúne, que a gente sabe hoje, mas é aquele momento a magia, de assistir, né? Esses filmes de temas de natalinos, entendeu? É algo que a gente gosta de fazer unidos, né? Sim. Então, sempre meu filho, todo Natal, ele já casou, né? Junto com o outro, que é o Iago. Então a gente dá um jeitinho de se reunir para assistir esses filmes de Natal juntos. A gente vai já voltar para falar. Você já vai já falar sobre isso. A gente vai dar uma... aqui, Anota, tá aqui, ó. Nós vamos pro direto da redação. Essa é a sua Rádio Cavoque, programa de Van Home. A gente volta daqui a pouquinho.
céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado. Milhões de megabytes de pura emoção. Um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Cavoque, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Olá, estamos de volta aqui na sua Rádio Cavoque, programa de Van Home, falando sobre esse tema maravilhoso que é o Natal, suas fábulas, suas crenças e como tudo isso surgiu. Solano, você quer dar um recadinho antes? Pessoal de casa que está nos acompanhando, nossos telespectadores, nossos internautas, né? Seguir aí a página da Rádio Cavoque no Instagram. Nós estamos no Instagram, nós estamos no YouTube, né? Rádio Cavoque. Vai lá, ativa o sininho para receber as notificações de quando é que vai ter programa. Toda semana tem uma sequência cronológica de programas e programas todos alto nível, então vai lá. Se perder qualquer um, pode ir lá que está gravado, né? Exatamente. Vai lá no YouTube. E aí, ativando o sininho, você vai ter a oportunidade de receber uma notificação no seu computador, no seu celular, no seu e-mail, para que você possa estar acompanhando a Rádio Cavoque. É isso Legal? aí, maravilha. Vamos seguir. Irã, vamos continuar, que esse é o nosso último bloco. Vamos fechar com chave de ouro, né? O que mais falta a gente falar sobre... Eu acho que hoje, por exemplo, a gente fica... hoje nós temos que vale apenas ressaltar essa questão de pessoas que têm uma iniciativa ou projetos que voltados para aquelas... para a comunidade pobre, né, para as crianças pobres, né? Porque a gente sabe que tem a frustração do Papai Noel que não vem. Nós estamos falando de José de Assis Valente, né? Isso. Que eu acho que até eu havia dito que ele se suicidou em 1952, na verdade foi dia 6 de março de 1958, aos 46 anos, né? Só retificando, em que ele faz uma letra de música de uma forma crítica, né? Da questão da frustração do Papai Noel, né? Dentro da fábula, da realidade do presente ou da felicidade que não vem. Das crianças vulneráveis, né? Por outro lado, nós temos vários projetos. Tem os projetos dos Correios, né? Que é o Minha Nota, a carta de uma criança para dar entrada. Existem pessoas que fazem, que consertam brinquedos para serem doados, né? Então, eu acho que vale a pena ressaltar essas iniciativas, né? Que elas vêm com um grande objetivo de dar acalanto a uma criança, principalmente a uma criança pobre. Tem pessoas que fazem ceias também, né? E levam para algumas instituições carentes. E aqui em Manaus, por exemplo, a gente tem... Ontem eu estava acompanhando no Instagram, eu sempre acompanho. Um grande abraço aí para a Associação Felipe Sócios da Comunidade Nova Aliança. Meu querido Atevaldo Menezes e Francilene Carneiro, que fazem um excelente trabalho voltado para pessoas em situação de rua. Pessoas em situação de rua que não tem como, por exemplo, fazer uma ceia de Natal. Uma ceia de Natal. Então, eu acredito que, se eu não me engano, salvo engano, eu espero que eu acerte a data, que eu vi no Instagram que, na realidade, eles fazem isso todo ano, né? Então, no Instagram, se eu não me engano, foi ontem ou foi anteontem, eles já estavam promovendo o Natal das Estrelas, né? Que acontece todo ano, voltado para pessoas em situação de rua, para fazer uma ceia coletiva, né? Socializar. Então, esses são um dos projetos que aqui a gente visualiza. Também tem outras instituições, né? Mamãe Margarida, tem Instituto Autismo, são todas OSCs, né? Organizações da sociedade civil que trabalham em prol de ações sociais e que as políticas públicas não conseguem alcançar muitas vezes, né? Temos muitas pessoas também aí autônomas, né? Fazendo de uma forma silenciosa. Exatamente. Levando também o Natal para outras pessoas, juntando cestas, né? Tem campanhas de algumas igrejas também que fazem isso, que levam o Natal mais harmônico, se a gente pudesse chamar assim. Mas, Maria, sabe o que eu acho que é fundamental importância, eu acho que com uma mensagem, essa questão de... Nós sabemos que nós passamos por uma transição muito difícil, política, econômica e política, né?
em que eu acho que o melhor Natal, tem muito significado a questão da união familiar, né? Sim. Então muitas pessoas se desuniram por questões Políticas. essa coisa. Eu acho que seria uma grande Futebolísticas. oportunidade. Era uma grande oportunidade que as pessoas voltassem a se falar, quer dizer, aproveitassem o Natal, né, para a união, né, a paz, o amor, que é o grande mensagem do aniversariante, né, Sim, Cristo, sim. do Natal. Então, é que essas pessoas realmente voltassem e não tem nada mais importante do que a união do núcleo familiar, né? Que você está bem, né? E pedir a Deus, né, todos, saúde, né? Porque, por exemplo... Saúde mental. eu tive uma experiência muito, muito negativa, eu tive um problema, né? E que mexeu muito na minha estrutura psicológica. Então, não existe essa história de que eu estou imune. Pode acontecer com qualquer um, assim como aconteceu comigo. E hoje eu estou indicado para fazer tratamento psicológico, né, em função de um problema de saúde que eu tive, né, porque mexe muito com a cabeça da gente. Sim. Então é isso, gente. Eu acho que as pessoas elas têm que ter essa discernimento de que a psicologia ela vem para tratar da saúde mental da gente, né? E que ninguém está imune a sofrer algum dano por conta de toda essa dinâmica da vida da gente, né? Então, o estresse muito presente, então o modelo de sociedade hoje, ele é extremamente trabalho, estudo, É muita pressão, família, né? muita pressão. O estresse sempre a nível máximo. E a gente entende também que, dentro da perspectiva psicológica, as estruturas dos organismos eles têm as suas estratégias de manejo, né? Só que tem um momento, né, como o Irã falou, a gente tem essas estruturas, mas nós não estamos imunes. Em algum momento essas estruturas também requerem que nós façamos uma reorganização e vejamos outras possibilidades estratégicas, né? É porque muitas vezes a gente vai vendo a própria família, né? Ela vê algumas situações que estão saindo um pouquinho do padrão, mas vão deixando de lado, né? A gente olha o outro diferente, a gente vê que aquilo ali não tá legal, mas a gente vai deixando isso de lado, né? A gente não vai dando valor para essa questão psicológica enquanto ela não tem um ápice. Aí chega um quadro crônico. Quando chega nesse ápice, a gente precisa, aí a gente vê que realmente precisa. Mas falando dessa questão preventiva, a gente não precisa chegar no ápice. Se nós pensássemos que todos os dias nós sofremos pressões, tem a questão do estresse, que o estresse não é ruim, né? Eu sempre nas palestras inicialmente eu pergunto, gente, o estresse é bom ou ruim? Todo mundo fala, é ruim, todo mundo levanta a mão, né? Mas o estresse não é ruim. O estresse é algo necessário para fuga, para luta, para nossa defesa, né, do dia a dia. Só que ele, quando passa a ser algo crônico, o que é crônico? Todo dia, em quase todo momento, eu tenho esses ápices, né, de sentimento. Eu vivo pensando muito ou no futuro ou no presente, que a psicologia ela simplifica mais ou menos, né, de uma forma leiga, para que você entenda. A depressão é sempre pensamentos no passado, né? Eu sempre me pego em questões do passado e lamento por elas ou me entristeço por elas. E a ansiedade muito focada no futuro. Se isso não der certo, e se aquilo, sempre voltada para esse pensamento de algo que às vezes nem é positivo, né? Na grande maioria das vezes são coisas negativas que a gente acredita que vai dar errado lá no futuro. Então a gente fica muito preso nesse futuro e acabamos nessas duas vertentes, acabamos não vivendo o que é importante, que é o aqui e agora, o presente. Como é que a gente está vivendo o presente? Né? Como é que estamos hoje? Como é que está você, sua família? Como é que está no seu ambiente de trabalho? Não vamos esquecer que tudo aquilo que a gente vai guardando pouquinho, uma hora, né? Uma hora vai fazer mal. Eu já passei por isso, tenho certeza que você também já passou, Irã já passou. E aí a gente entende. Eu sempre digo assim, quem já passou sabe do que a gente está falando. Né? Então a gente tem muito mais facilidade nos tratamentos, porque a gente já sabe
o que acontece, né? O que subjaz aquele sentimento. Então, vamos tratar da saúde mental. Vamos entrar em um ano de 2023, a gente sofreu muitas pressões, 2019, 2020, 2021, e a gente precisa de uma vida mais leve. Já chega tudo que o ambiente já fez com a gente, e não, né? É uma coisa que é importante também frisar, não deixe que aconteça o momento de você vivenciar. Uhum. Por exemplo, um momento como a ansiedade, a depressão. Busca isso de maneira... Busca, na realidade... Uma explosão, né? Busca uma questão preventiva, como você faz quando vai fazer, por exemplo, acompanhamento médico semestral, trimestral, não sei, de uma perspectiva que você faça um processo preventivo, né? Trabalhe de maneira preventiva. Porque não precisa você fazer um quadro clínico patológico para ir procurar um médico, por exemplo. A gente precisa ter isso esse também cuidado, precisa né? ser visualizado dentro da psicologia. Não precisa fazer um quadro clínico psicopatológico, no caso, crônico. Agora eu vou procurar um psicólogo. A gente precisa ir desse cuidado. Procurar para prevenir, né? E só quem pode cuidar somos nós mesmos, né? Porque não dá para o outro vir, entrar aqui na cabeça e... Né? Então, vamos às nossas considerações finais, Irã. Que maravilha tê-lo aqui. A gente teria tanta coisa para falar ainda dentro dessa questão, né? De saúde, do Natal, das fábulas, enfim. As suas considerações. Bom, eu acho que, considerando, às vezes, muitas das vezes, a gente se apega àquilo que a gente deixou de fazer, que a gente se frustrou, né? Sim. E, por exemplo, uma das alegrias que eu estava aqui pensando agora, por exemplo, é a criação do próprio Divan Home, né? Quando nós começamos, a primeira vez que eu conversei com você, né, quando veio na minha cabeça fazer um programa sobre psicologia, então eu tenho que me contaminar com esse sentimento positivo. Quanto foi bom isso para tantas pessoas, né? E como está tendo um efeito multiplicador. Né? Então, acho que é isso que a gente tem que se apegar. A gente precisa... eu me lembro que, quando eu estudou um pouco de psicologia, né, sobre Piaget, né? Sim, sim. Em que ele diz que quando nós chegamos à velhice, nós precisamos estar relembrando as coisas positivas da nossa vida, né? A fase do enfrentamento, né? A gente precisa ter essa viagem aí do que foi bom na nossa Exato. vida. Então, às vezes, a gente apenas se concentra naquilo que realmente não foi positivo. Então, tem tanta coisa boa que a gente pode se concentrar. Tem nossos filhos, tem nossa família, tem as pessoas que nos amam. Então, eu acho que o Natal é isso, é a gente se concentrar de forma positiva, sem deixar de pensar nas pessoas também, o que eu posso fazer para as outras pessoas. Fazer de melhor, né? também. Essa questão de fazer com que as pessoas que durante toda essa crise política, essa coisa toda, se separaram, que voltem a conversar, né? E desejar para todos os ouvintes, para todos os telespectadores, um Feliz Natal, junto de suas famílias, e pedir a Deus que um ano de 2023 venha com grandes realizações, né? De tantos projetos que temos, né, meu amigo? Claro. Que eles saiam da gaveta. Saia do papel, né? E a gente consiga... Vamos consagrar aqui? Vamos consagrar aqui, vamos lá. Né? Qual é o projeto? É o nosso querido... Para todos, né? Para todos. Então, nós temos um projeto. Vamos cobrar, né, para isso sair do papel, hein? Exato. E a gente brinca aqui que vai ser uma dupla açaizinho Tucumã. Eles só não decidiram quem vai ser o açaí e quem vai ser o Tucumã. Olha, ontem eu tava tomando açaí lá em casa, então eu já... Mas, assim, eu acredito que essas questões... Já vai pegando o violão aí para você, já dedilhando pra gente alguma coisa. Deixa um presente aqui pra gente. E as nossas considerações de hoje inicialmente agradecer, Irã. O Divan Home não existiria sem você. E isso é algo que não é só para nós, né, do Divan Home. Não é só para a Rádio Cavoc. É algo para Manaus, para o Brasil, para fora do Brasil. Quantas vezes pessoas lá de Portugal, lá do Canadá, estavam passando mensagem aqui para a gente ao vivo na hora do programa. Então, é um programa que saiu de Manaus, que ganhou asas, que está voando. E ele traz algo que nós vivemos no cotidiano, né? A nossa intenção é essa.
falarmos sobre a vida cotidiana e como a psicologia pode ajudar. E aqui está o grande pai do Divan Home, né? A pessoa que trouxe aí pra gente. Então a gente tem assim uma eterna gratidão por você ter tido esse olhar, né? Que, olha, dá para fazer, e a gente ali morrendo de medo, né? Como é que a gente vai fazer? Né? Um abraço para a Nilma, que não pôde estar aí hoje, mas está sempre ali batalhando com a gente, né, já está nos preparativos aí natalinos também, levando alegria para outras pessoas. E essa é a nossa função. Um abraço, Nilma, de coração. Você é uma pessoa que eu quero levar para a vida, assim como o Irã, né, que por essa ligação a gente se reconectou de novo, né? O universo sempre conspirando ali e a gente ganhando esses presentes de volta, viu? E a gente tem muito a agradecer, a gente tem muitos projetos também. Eu e meu marido temos um projeto que a gente quer inserir você e a sua esposa, e a gente vai falar sobre isso qualquer dia lá na sua casa. Então tem muita coisa boa que a gente quer para o ano 2023. E um abraço para todos vocês, um Natal cheio de alegria, de felicidade, que tudo aquilo que você deseja de bom se realize, todos os seus desejos, todas as bênçãos, né? Que o universo possa corroborar para a sua vida ser muito mais melhor. Mas vai lá, faz seu esforço. Suas considerações finais, com música, com essa energia boa. Eu queria só deixar uma mensagem para todos referente a esse momento, uma mensagem rápida. Primeiro, aquele que tem interesse de estar nos apoiando, que está aí, os nossos internautas, dentre todos esses internautas que estão aí, que quiser fazer a sua contribuição no Divan Home, segue a nossa página da Rádio Cavoc, ativa o sininho, vai lá no Divan Home, no Instagram do Divan Home, vai também no @acolhedor também, acolhedor, segue a nossa página, nós estamos todos interligados, e vem fazer parte do Divan também com a gente, e que esse Natal seja um Natal de encontros, reencontros, mais encontros e reencontros do que desencontros. E ressignificações, né? Vamos ressignificar. Vamos pegar esses laços familiares que estão aí fragilizados, vamos fortalecer. Vamos acreditar que o melhor está por vir. Me deito no teto das lembranças, há fogos de artifício em meus olhos, pois vejo sua imagem no céu dos meus pensamentos. Há um brilho cintilante quando as luzes se apagam. Ícaro fui eu, Ícaro fui eu. Criei asas nos pés, voei pras cordilheiras dos teus braços. Ícaro fui eu, Ícaro fui eu. Me deito no teto das lembranças, há